Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos fazer uma análise aqui da nova série que estreou na Disney, o Alien Earth. E inicialmente o que a gente pode dizer sobre essa série e aqui nesse episódio vamos tratar do episódio número um, que é o Neverland, ou Terra do Nunca. A direção, fotografia e formato, o capítulo de estreia foi escrito e dirigido por Noah Hawley. Com relação ao design de produção e locação, a ambientação, aquela cidade arquipélago chamada Nova Sião, e tanto a ilha laboratório de Neverland, a Terra do Nunca, elas combinaram cenários reais com cenários em computação gráfica. E a temporada foi filmada integralmente na Tailândia, principalmente em Bangkok, algo que vai variar em várias matérias, mas o que ficou mais próximo é que o episódio foi filmado na Tailândia, em Bangkok, principalmente aqueles cenários da cidade, que é Nova Sião. Com relação a som e música, a trilha original é de Jeff Russo. O álbum oficial saiu no dia da estreia, que foi o dia 12 de agosto de 2025. É uma série bem recente, na verdade. A série usa needle drops pontuais. O que seria um needle drop? Um needle drop é uma música, por exemplo, uma música de uma banda, e que não está inserida no contexto original da história, mas ela é inserida de forma pontual dentro do episódio. Isso tem se tornado muito comum. Isso aparece em séries como, por exemplo, Ruptura. Lembra aquela música final que ocorre em Ruptura? Aparece também em séries como The Last of Us, várias vezes. Você tem vários needle drops. É uma tendência atual. E nesse episódio um, por exemplo, ele termina com o The Mob Rules, que é do Black Sabbath. Bem, mas indo mais direto aqui ao episódio, o episódio é o episódio número um da primeira temporada, chama Neverland, Terra do Nunca, da série Alien Earth. E aí eu começaria lançando para vocês o seguinte questionamento. E se o Alien caísse na Terra em 2120? Desde da série não, do filme original de 79, acredito que ficou na mente das pessoas essa noção. Eu, por exemplo, o filme de 79, acho que a primeira vez que eu assisti aquele filme foi 10 anos depois, em 89. Eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Então foi mais ou menos por essa época que eu assisti. E depois eu cresci com todos os filmes da série Alien e seguindo Alien vs Predador e essas prequels que foram lançadas mais recentemente. Já adiantando que essa série aqui, o Alien Earth, é uma prequel. Ela se passa, acredito, 2 anos antes do filme original de 79. Então, e a gente vai já conversar sobre isso, sobre a estética do filme ser tão parecida com a de 79. Mas eu acredito que para quem acompanhou, principalmente como eu, que passou os últimos 30 anos acompanhando essa série, sempre ficou essa noção. E se os aliens viessem para a Terra? Porque sempre as coisas se resolviam no espaço. Seja com a Ripley, ali no filme de 79, explodindo a Nostromos e o alien sendo ejetado, expulso para o espaço sideral, como em outros filmes, o alien sendo destruído ali no Alien 3, por exemplo, naquela fábrica siderúrgica. Mas sempre ficou no imaginário da gente essa questão. E se o alien viesse para a Terra? Se eles viessem para a Terra? Se aqueles casulos que infectam a pessoa, fazendo com que o alien ecloda do peito de cada pessoa, do peitoral, e se isso acontecesse em massa no planeta Terra? Então, essa série vai mostrar justamente isso. Então, o Alien Earth, ele mistura terror espacial, e essa é uma característica, por isso que aquele filme de 79 ficou muito famoso. Porque ele trouxe o lance espacial, o gênero sci-fi, de ficção científica, mas ele incluiu aí a questão do terror. O terror, até os anos 70 e 80, ele era muito
ainda o terror sobrenatural. Por exemplo, em filmes de zumbis, mortos-vivos que voltavam à vida e aterrorizavam a, uma cidade, por exemplo. Mas o Alien, ele não é o primeiro a fazer isso, mas ele é o primeiro que faz isso muito bem. Ele coloca o terror no âmbito espacial. Então você passa a ter agora um filme de terror, mas num contexto de sci-fi. Ele foi o primeiro a fazer isso de forma mais elaborada, de forma mais massificada e, por que não dizer, de forma cult. Ele acaba sendo também uma distopia corporativa. A gente lembra que desde o filme original sempre ficou em segundo plano essa questão de distopias corporativas, porque de uma forma geral o que acontecia no Alien? Você tinha uma mega empresa e essa mega empresa contratava funcionários e enganava esses funcionários dizendo que eles iam fazer um trabalho espacial de mineração, por exemplo, de coleta de dados, de pesquisa científica, e isso era, na verdade, para talvez burlar leis. E aí os caras iam para o espaço mais profundo e lá, na verdade, se mostrava o que verdadeiramente tinha que acontecer. Estavam ali, na verdade, para serem cobaias desses seres que seriam xenomorfos, que a gente popularmente apelidou de aliens, para que, então, se viesse a ter o objetivo maior. Qual era o objetivo maior? Era estudar essa relação entre esses xenomorfos e os humanos para que daí pudesse produzir armas químicas, produzissem a indústria farmacêutica produzir remédios mais potentes, esse tipo de coisa. Mesmo que fosse à custa da vida dessas pessoas, muitas vezes cientistas, ou, como é mostrado em outros episódios, o Alien 3, por exemplo, trabalhadores, operários de fábrica siderúrgica. E aqui, essa série, ela vai explodir com essa questão das indústrias corporativas. O que você tem, na verdade, são mega indústrias, são várias delas, né? A principal aqui que é mostrada é a Prodigy, que é do Cavalieri, que é uma espécie de Peter Pan distópico, né? E eles são trilionários, eles têm muito dinheiro e conseguem então movimentar essas indústrias nesse futuro que é mostrado aqui. Isso é mostrado de uma forma agora bem diferente. Essas megacorporações, elas são megacorporações em que se percebe que pelo lado distópico não há mais governos ou democracias, mas somente distopias técnico-científicas, burocráticas, que controlam todos os níveis da vida das pessoas, incluindo o nível mais urbano. Você percebe lá que a cidade, Nova Sião, é, na verdade, uma distopia urbana, e a cidade pertence, a cidade é propriedade da Prodigy, e que mostra então como alcançou um nível gigantesco essa questão das distopias urbanas. Bem, indo um pouco mais adiante, a gente pode dizer que a série estreou em 12 de agosto de 2025. Hoje é dia 18, então tem apenas 6 dias, menos de uma semana. A série estreou com 2 episódios. O primeiro dele, que é o que estamos tratando aqui, é o Neverland, a Terra do Nunca, e a gente vai já explicar a relação aqui com o Peter Pan, né? Ela estreou no FX, no Disney+, e é uma prequel. Ela se passa 2 anos antes do filme original de 79. Com relação ao cenário, a Terra de 2120 é dominada por megacorporações. Uma corporação novata, que é a Prodigy, comanda a Ilha Laboratório Neverland e a cidade corporativa Nova Sião. Então são esses dois ambientes, são ambientes que foram filmados na Tailândia, e é a cidade, o lado mais urbano, que é onde a nave cai, que é a Nova Sião, e que pertence à Prodigy. Dá a entender aqui, não fica explicitado, mas dá a entender que não há mais governos, não há mais processos democráticos de eleição de governantes, mas que o planeta é dominado por uma espécie de plutocracia, que é uma palavra grega que designa o poder das riquezas, ou seja, são os trilionários. No caso da Prodigy é o Cavalieri, e essas megacorporações controlam as vidas das pessoas. A Prodigy tem uma ilha laboratório onde ela faz experimentos completamente antiéticos, e a gente vai falar um pouco sobre isso.
e é onde se origina o outro lado aqui dessa série. Um lado seria o lado, então, dos aliens, dos xenomorfos, e um outro lado, o lado dos seres que estão sendo criados lá na Ilha Laboratório. Então, o CEO é o Boy Cavalier. Né? Tinha falado Cavalier, é Cavalier. Que pode ser meio que traduzido como Cavalier, mas a série chama ele de Cavalier. Ele é o CEO da empresa, é o dono da empresa, é um trilionário e ele é uma espécie de Peter Pan. Um Peter Pan meio distópico e que trabalha com mentes infantis em corpos sintéticos. Você tem basicamente três tipos de habitantes do planeta Terra nesse ano de 2120, como mostrado na série. Primeiro, os humanos normais, como nós. Segundo, um tipo de personagem que já havia sido mostrado desde as séries originais, que são os sintéticos que têm inteligência artificial. É interessante que nas séries originais, por exemplo, o filme de 79 e mesmo posteriores, esses sintéticos já existiam. Mas a noção de que eles estavam funcionando a partir de inteligência artificial não era muito bem clara, ninguém entendia muito bem como eles tinham autoconsciência. Agora, em tempos mais modernos, porque é sempre aquela questão. A gente se engana ao achar que um filme de ficção científica está falando do futuro. Não, ele está falando de uma visão presente sobre o futuro. Então, tem que ser bem entendido. O filme trata de 2120, mas na verdade, se for para pensar bem, ele está tratando do ano em que ele foi feito, 2025, e a perspectiva que em 2025 se tem sobre o ano de 2120. Essa é uma questão que muitas vezes as pessoas não atentam em filmes de sci-fi, ficção científica que falam sobre o futuro. O terceiro, aliás, terceiro tipo de pessoas seriam sintéticos, mas que não funcionam a partir de inteligência artificial, eles funcionam a partir de mente humana. Seria como se fizesse uma espécie de download da mente humana, e a série mostra isso nas crianças, né? Principalmente na personagem da Marcy, que depois se transforma na Wendy, que é uma personagem do Peter Pan, ou seja, mentes infantis que são colocadas em corpos sintéticos adultos hiperpoderosos, né? Podem, a série mostra lá, eles podem, por exemplo, pular de uma montanha, eles têm alta velocidade, têm alta força, mas a mente é infantil. Não se explica muito bem por que, que a mente é infantil, por que, que não pode se fazer essa espécie de download, como eles chamam lá, em uma mente adulta. Acredito que ficou meio aleatório isso, é um ponto falho, mas seria algo mais ou menos como para se ajustar à história do Peter Pan. Crianças que nunca crescem, porque quando a mente delas é transposta para um corpo sintético, aqueles corpos não vão envelhecer, nem vão se alterar. E essa mente é infantil, não fica bem certo se essas mentes vão evoluir ou amadurecer ou algo do tipo, mas somente que a promessa é de que serão imortais, ou seja, crianças que nunca crescem. É aqui claramente a história do Peter Pan. Há ainda o irmão da Wendy, que é o Hermit, que trabalha como socorrista para essa corporação, que é a Prodigy. Ele foi falado a ele que a menina tinha morrido, mas na verdade não. Ela foi levada para essa ilha laboratório para ser usada como cobaia e dentro desse projeto de transferência de corpo. Aqui caberiam várias questões que poderiam ser faladas. Eu, como sou da área de filosofia, poderia citar aqui René Descartes na relação mente-corpo. É possível uma mente ser extraída de um corpo? Muitas pessoas dirão que não, que uma mente só existe enquanto corporificada. Então a série, nesse sentido, estaria fazendo algo absurdo, mas ela aposta fortemente, e é por isso que na filosofia, para quem gosta de estudar filosofia, Descartes nunca morre, o pensamento dele, porque justamente volta e meia se volta a essa questão do dualismo cartesiano. De um lado a mente e de outro lado corpo. Particularmente, eu não acredito que uma mente possa ser transferida para um corpo, porque uma mente só existe enquanto corporificada. Ela é uma mescla dessa relação de subjetivo e objetivo material que é o corpo. Mas a série é uma ficção científica, ela aposta que pode ser feita. De um lado ter o corpo, de outro lado ter a mente, e aí você transferir a mente da Marcy para o corpo lá, que será vai formar a Wendy. Essas crianças
que têm a mente transferida para esses corpos estão todas doentes, com doenças terminais, estão em estado terminal, prestes a morrer, e aí, num contexto claramente antiético, é feito essa, essa arranjo, me parece, a série dá a entender que foi feito com os pais lá da Marcy, e provavelmente com os pais dos outros, para que essas crianças sejam levadas como cobaias e sejam, então façam parte aí desse experimento, que é um experimento grotesco, porque falando em termos de bioética, é antiético, e conduzem então esse grupo, que seriam sintéticos com mente humana. Então, a trama abre na nave USCSS Magnot, aqui já é o outro lado do espaço, e que pertence ao Weyland Yutani, que é uma outra empresa. A gente tem a Prodigy e tem a Yutani, que é uma outra empresa. Então, ela chega à Terra com espécimes alienígenas. Até aqui nada de novo, está dentro de todo aquele contexto dos aliens, dos filmes dos aliens anteriores. Né? Eles vão para coletar xenomorfos. O que é interessante aqui é que não é só o xenomorfo do alien, aquele tradicional que solta a boquinha, etc e tal. Não, tem outros xenomorfos aqui, né? Tem um xenomorfo, por exemplo, que pica o pescoço da pessoa, suga sangue e ali ele cresce. Tem um xenomorfo muito interessante que ainda não ficou muito claro nesse primeiro episódio, nem no segundo, que ele tem vários olhos, mas no segundo episódio vai mostrar ele atuando. Mas seria isso, seriam vários xenomorfos. E mostra o quanto essas empresas elas não estão nem aí para a população em geral e nem muito menos para os seus trabalhadores, né? Que é o que sempre ocorre nos filmes dos aliens. Eles estão lá coletando os animais, esses xenomorfos, e de repente um deles se solta e causa aquele destroço dentro da nave, mata todo mundo, contamina, infecta todo mundo, nascem novos aliens e tal. E esse aqui eleva isso a grandes potências, né? Porque é na Terra. Eu achei bem interessante, inclusive lá na Disney, no Star, a capa de propaganda da série é o alien e na cabeça dele tem refletido o planeta Terra. Bem, então vai cair, né? A nave vai cair na Terra, esse desastre se cruza com o mundo de Wendy. Aí você tem dois universos se cruzando. Tanto a música, tanto o mundo da Wendy, que não é só a Wendy, claro, né? Mas é a própria Prodigy, o garoto Cavaliere, a empresa dele, que é uma das megacorporações. Aqui a gente está dentro de uma distopia utópica, onde você tem tecnocratas que controlam a vida das pessoas, e aí tem esse grupo que são os garotos perdidos, The Lost Boys, que é uma alusão lá também aos garotos do Peter Pan. E aí esse grupo, esse mundo desses seres superpoderosos, aparentemente imortais, mas com mente infantil, vai se cruzar com a nave que cai lá na cidade de Nova Sião, que também pertence a Prodigy e ao rapaz, garoto, a tradução aqui fica meio complicada, rapaz Cavalier. E aí os mundos vão se cruzar, porque esse grupo, liderado pela Wendy, ou Marcy antes, né, vai se cruzar com os xenomorfos, principalmente com os aliens. O pulo do gato dessa série não é só a questão do monstro, do xenomorfo. É o tipo de horror moral que coloca crianças em corpos imortais. Essa é uma outra questão. Essa série ela é inovadora porque ela não está trazendo só o elemento alien, só o elemento xenomorfo, mas para além mesmo da falta de ética, bioética no caso aqui, das empresas, que já era mostrado nos filmes anteriores, que é essa questão de tratar os seus empregados, que muitas vezes eram cientistas, como cobaias, para os seus interesses em produzir armas químicas e também para a indústria farmacêutica. O que é mostrado aqui também é o horror moral. Existe um outro alien aqui que não está sob a forma de um monstro material, mas de um monstro antiético, de um monstro que bioeticamente pode ser tratado como um monstro, que é justamente isso.
crianças são levadas em estado terminal, algumas com câncer, outras com outras doenças terminais, e são feitos arranjos com as famílias e feito esse processo de transferência, eles chamaram lá de download, né, uma coisa, linguagem mais computacional, uma transferência de, dessas mentes infantis para corpos saudáveis, corpos hiperpoderosos e sintéticos. Não são corpos orgânicos, são corpos sintéticos. E aí surgem aqui diversos dilemas. Isso é colocado muito entre os dois cientistas que aparecem lá, não vou relembrar aqui o nome deles agora, mas o homem e a mulher, em que o sujeito, que eu acho que chama Kirsch, ele vai dizer assim, que ela não é mais humana. E que pelo fato dela não ser mais humana, porque ela é uma mente humana em um corpo sintético, não é necessário colocar hormônios ou simular hormônios humanos para, por exemplo, simular um estado de adolescência. Então ele vai dizer, eles não são humanos, eles são já outra coisa. Já a outra cientista, ela é mais humanizada. Ela mostra o lado humano da ciência. A ciência, no fundo, é feita por seres humanos. Então, ela vem impregnada pela subjetividade humana. E aí, ela vai mostrar o seguinte: não, a gente tem que simular os hormônios aqui, principalmente os hormônios nos níveis adequados que estão presentes na adolescência, porque, como são mentes infantis, espera-se que no contato social, e elas terão contato social, isso se mostra logo na série, no final da série, quando eles vão até o local do desastre da nave, tem que simular um estado de adolescência, por exemplo, a partir desses hormônios, para que então eles continuem a ser humanos, porque ela diz de que adianta criar seres imortais se no fundo eles não forem mais humanos, né? É interessante que nessa hora o outro, que acho que chama Kirsch, o nome dele, a garota, a Wendy, pergunta assim: e o que eu sou se não sou humana? E aí ele diz assim: você pode ser o que você quiser. E de fato, realmente, não é mais humano no sentido amplo do termo, porque nós somos seres orgânicos. Nós temos uma mente. Se essa mente pode ser separada do corpo, essa é uma questão que Descartes já levantou e que as filosofias da mente mais modernas vão dizer que não pode ser separada. A mente é uma mente sempre corporificada. Ela depende do orgânico para ser subjetiva. Seria mais ou menos isso. Mas lá, o cientista, o Kirsch, diz assim: você pode ser o que você quiser. A nave cai e aí vários personagens convergem lá no prédio de Nova Sião, aonde a nave caiu. Primeiramente, o Hermit, que é o irmão da Wendy, e aí vai ter todo o lance da Wendy encontrar com ele lá, e o mundo dos xenomorfos, que escaparam. Por outro lado, você tem figuras que pertencem à Yutani, que é a outra empresa, e que vão tentar resgatar a sua, entre aspas, propriedade, que são os xenomorfos. Eu queria fazer, por último, só uma breve análise sobre a estética dessa série. Ela faz muita referência à série original. Então, o laboratório onde aquele sintético estava digitando que a nave estava entrando em colapso, que a tripulação havia morrido, é completamente igual o da série original. O próprio começo da série, quando eles acordam da criogenia e vão depois se alimentar, basicamente a mesma coisa do que aconteceu no filme de 79. Isso não vem por acaso, isso acontece justamente para criar um ponto de contato, acredito eu que muitas vezes com espectadores que acompanharam a série com mais já há várias décadas, que é o meu caso, por exemplo, né? E também porque ele se passa ali 2 anos antes da série original. Aqui poderiam ter optado por fazer uma releitura completamente diferente, inclusive na seção de ambientação, cenário, figurino, mas não optaram por isso. Optaram por manter, e eu acho que foi uma decisão acertada, a estética original do filme de 79, que, convenhamos, o filme de 79 é o que há de melhor. Naquela geração ali do final dos anos 70, início dos anos 80, que lançou grandiosos filmes que são a coluna vertebral de muitos dos blockbusters de hoje. A gente pode citar aqui Superman, o próprio Alien, podemos citar Blade Runner, podemos citar grandiosíssima, a primeira trilogia, que é grandiosa, do Star Wars, né? Alguns anos depois, adentrando nos anos 80, o De Volta para o Futuro, quer dizer, aquela época ali era de ouro dos blockbusters, porque meio que a coluna vertebral.
E é isso, é uma série interessante, eu gostei. Pretendemos mais adiante trazer aqui o episódio 2. Se você gostou aqui desse episódio, eu peço aquele basicão, deixar like, compartilhar, se inscrever no canal. E vamos ficando por aqui e até uma outra oportunidade. Obrigado.